Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Verso 9 ao 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 9 ao 29. Assim diz a palavra do Senhor. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Oremos mais uma vez. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças por essa manhã, por esse ajuntamento solene do teu povo. Ó Deus, continua a falar conosco nessa manhã, que as verdades preciosas do teu reino sejam incutidas no nosso coração, para o nosso fortalecimento, para a exaltação do teu santo nome. E assim o Senhor, ó Deus, continue a ministrar neste culto para a honra e glória do Senhor. É no nome de Jesus, na mediação do teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o reino de Deus. O reino de Deus, ele pode ser observado de duas perspectivas. A primeira delas é que o reinado de Deus sobre tudo e todos, ele é patente, é fato. O reino parasita de Satanás, o próprio nome já diz, ele é um reino parasita, ele não faz nenhuma diferença, ele não é todo poderoso, ele não conquistará nada. Mas o reino de Deus é o reino daquele que governa tudo e todos com a sua mão poderosa. Mas há um outro aspecto do reino de Deus que envolve o seu povo,
o reinado de Deus na vida, no coração do seu povo. Um reinado exclusivo, que envolve somente a vida daqueles que pertencem ao Senhor nosso Deus. Quando Jesus Cristo encarna, o aspecto visível deste reino é chegado. Tanto que João Batista, né? E o próprio Jesus Cristo começam a mensagem deles dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus no sentido daquele que vem para conquistar corações, daquele que vem para levar pessoas para o seu reinado, para serem súditos dele e para dominar, para vencer o reino inimigo e para trazer a consumação final. Quem vai fazer isso é o Messias, é Jesus Cristo. É ele, o Deus homem, que vai chegar e o reino chegará nessa nova dinâmica, como nunca antes havia acontecido. E de fato o reino chega. Jesus fala isso aos judeus: o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus não vem com visível aparência, ele não é comida nem bebida, ele tem a ver com a ação do Senhor no coração dos homens. Quando Jesus vai caminhando com seus discípulos, ele vai ensinando muitas coisas concernentes ao seu reino. Afinal, esses discípulos já pertencem ao reino de Deus, e é eles, principalmente os apóstolos, que continuarão a difundir e a viver e a ensinar os outros a viver na dinâmica desse reino. Então, embora em muitas passagens não há uma citação direta: olha, eu vou ensinar vocês agora sobre o meu reino, muitas coisas que Jesus está ensinando está diretamente ligado ao aspecto do seu reino no coração, na vida do seu povo, e como o seu povo deveria entender essa dinâmica do reino, que ainda teria uma consumação final, ainda terá uma consumação final, e como que o seu povo deve entender a sua vida dentro do reino. As bênçãos, aquilo que é bom, todo mundo entende fácil, mas e os deveres? E aquilo que nós devemos, como súditos do Senhor, viver dentro deste reino. Essa passagem que nós acabamos de ler trata um pouco dessas questões. A dinâmica da vida dentro do reino de Deus e como que nós devemos alinhar a nossa caminhada em relação ao reino de Deus. Há dois momentos claros aqui. O primeiro deles é a vinda de Elias, que vai do 9 ao 13, e depois a cura desse jovem possesso, que há vários detalhes acontecendo aqui dentro da cura desse jovem possesso, deste momento aqui, que nos mostram Jesus ensinando também aos seus discípulos algumas questões concernentes ao reino. Primeiro ele vai tratar só com os três, Pedro, Tiago e João, que descem com ele do monte depois da transfiguração, acerca das expectativas em relação ao reino de Deus. Eles precisavam alinhar, por assim dizer, as expectativas deles em relação ao reino de Deus. Isso porque o judaísmo já vinha em uma caminhada de entendimento, ou pelo menos tentativa de entender o que era o reino de Deus e como que eles deveriam viver no reino de Deus. Mas vocês sabem, escribas e fariseus deram uma complicada nesse entendimento, e um pouco disso, esses discípulos que ainda estão caminhando aqui com o mestre precisam entender e aprender e sair um pouco do aprendizado de escribas e fariseus para entender de fato aquilo que Jesus queria dizer acerca do reino. E as expectativas, elas estão relacionadas à vinda do precursor, que era Elias, e à vinda do próprio Messias, porque o Antigo Testamento fazia referência à vinda do precursor e à vinda do próprio Messias, como inclusive foi lido na liturgia aqui, Malaquias capítulo 4, que é um desses textos. Então, primeiro, nós vamos considerar essa dúvida dos discípulos, primeiro só dos três, Pedro, Tiago e João. Quando eles descem do monte, eles fazem aquela perguntinha. Eles se perguntavam, né? O que seria o ressuscitar dentre os mortos? Por que eles fazem, por que eles discutem esse tipo de situação? O que é ressuscitar dentre os mortos? Primeiro que nós devemos nos lembrar que a seita dos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam, e isso gerou até um certo embate entre fariseus e saduceus em dado momento. Jesus havia acabado de dizer para eles no capítulo 8, nós lemos no verso 31, que ele começa a ensinar a respeito da sua morte, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Mas aqueles três, naquele momento, eles estão confusos. Talvez por alguma influência dos saduceus, ou talvez não. Talvez
o próprio entendimento que o judaísmo tinha de um texto como Daniel capítulo 12, verso 2, por exemplo, trazia a ideia de que a ressurreição era somente final. Porque lá em Daniel capítulo 2, verso 2, diz assim: muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esse texto passa a imagem de que haverá uma ressurreição final. Mas Jesus Cristo não está falando com os três aqui de ressurreição final. Ele está falando da sua própria ressurreição. Ele está falando da sua ressurreição ao terceiro dia. O Salmo 16 já tinha dado essa dica para os discípulos, quando o salmista diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Este salmo é diretamente aplicado à morte e à ressurreição de Jesus. Jesus Cristo já havia aplicado a vida, os 3 dias de Jonas e 3 noites no ventre do peixe, relacionado à sua morte, à sua sepultura e à sua ressurreição. Os discípulos já tinham ouvido de Jesus Cristo anteriormente a esse episódio sobre a sua ressurreição. Depois eles vão ouvir novamente sobre a sua ressurreição. Mas ainda assim, eles têm dúvidas. Eles não entendem o que seria essa ressurreição que Jesus Cristo está falando. O verso 11 também traz uma outra dica para estes irmãos, porque eles perguntam, né, eles interrogam a Jesus: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Aliás, o verso 11 não, o verso 12. E aí Jesus responde: Elias já veio, e lá no final Jesus diz: pois está escrito sobre o filho do homem o que está escrito sobre o filho do homem que sofrerá muito e será aviltado. Sofrerá, será aviltado, ser desprezado. O que está escrito? Jesus Cristo está trazendo à memória daqueles discípulos algo relacionado às profecias que diziam respeito à sua morte e ao seu sofrimento. E nós podemos nos lembrar aqui principalmente de Isaías 53. Aqueles discípulos conheciam algo de Isaías 53, certamente. E lá em Isaías 53 está escrito: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, ele foi traspassado, moído pelos nossos pecados, oprimido, humilhado. Tudo isso referente ao Messias. Então Jesus vai mostrando aos seus discípulos que a Escritura Sagrada já apontava para momentos como aquele, que tinham relação com a chegada do reino dele. Jesus usa um título aqui no versículo 12, Filho do Homem. Esse título ele é usado mais de 40 vezes no Novo Testamento e ele é emprestado de Daniel. Lá em Daniel, ele tem a visão no capítulo 7 do Filho do Homem que vem sobre as nuvens e é chegado, então, este Filho do Homem é chegado com todo o poder e vai conversar com o ancião de dias. Isso tudo apontava para Cristo Jesus. Então perceba que Jesus ele está respondendo à dúvida dos discípulos, mostrando para eles: olha, tudo isso está relacionado ao que as profecias diziam, e isso já está se cumprindo agora, com a chegada do precursor e com a minha chegada também. E aí no verso 13, Jesus é categórico: Elias já veio, e fizeram com ele tudo aquilo que queriam. Lá em Mateus 17, que é o texto paralelo a esse, está registrado que Jesus dizendo a mesma coisa: Elias já veio e sofreu tudo nas mãos dos homens, e ele acrescentou: assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Agora sim, as coisas começaram a ficar mais claras na mente dos discípulos, daqueles 3. Eles queriam saber a respeito da ressurreição, porque eles entendiam ela como final. E aí Jesus vai falar da sua morte e ressurreição, que não é final, é naquele momento da história. Eles têm dúvidas a respeito da vinda de Elias, porque os escribas estão ensinando que Elias deverá voltar antes da vinda do Messias. Como é que eles vão conjugar o fato de que Jesus é o Messias, e ele está falando da sua morte e ressurreição, mas Elias ainda não veio? Porque os escribas ensinaram também, baseado em textos como Malaquias 4, 5, eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o fato de Elias ter sido elevado ao céu, foi arrebatado ao céu,
eles conjugavam essas coisas e ensinavam um retorno literal de Elias, do profeta Elias, aquele lá do Antigo Testamento. Então, o judeu geralmente ficava com aquilo na cabeça. Elias voltará em carne e osso aqui, e aí depois que Elias vier, ele é o precursor, aí sim o Messias vem. Mas Jesus Cristo está logicamente aplicando a vinda de Elias à pessoa de João Batista. Porque João Batista é aquele que virá na mesma dinâmica ministerial de Elias. João Batista é aquele que vem pregando arrependimento. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. É ele que vem falar de juízo, de julgamento, do fogo consumidor de Deus. Ele vem no mesmo estilo ministerial que Elias. Então Jesus Cristo trata a vinda de Elias de maneira figurada, não de maneira literal. Não é o Elias que foi arrebatado para o céu, é João Batista. E naquele momento, Mateus registra, os discípulos começaram a entender. E aí, certamente outras coisas ficaram mais claras na mente desses discípulos. Isaías capítulo 40 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Isso aqui se aplica a João Batista, é aquele que vem preparar caminho para o Senhor. É nesse sentido que Jesus Cristo diz, quando João Batista passa, ele mesmo aqui é Elias. E aí, se os irmãos conhecem bem os evangelhos, vocês vão ver que em dado momento Elias vai falar, João Batista vai falar assim: eu não sou Elias. Mas ele vai falar: eu não sou Elias do jeito que os escribas estão ensinando. Eu não sou Elias que morreu lá, que foi ao céu e voltou, literalmente falando. Nesse sentido, ele não é Elias mesmo, mas ele é aquele que vem na dinâmica ministerial de Elias. Ele é o Elias na aplicação da profecia. Quando o anjo falou para Zacarias, o seu pai, ele já havia indicado isso, que João Batista viria no poder, no espírito e no poder de Elias, o profeta do Antigo Testamento. Isso tudo tem a ver com a chegada do reino de Deus. Isso aí o judeu entendia. Ele entendia que primeiro tinha que vir Elias e depois o Messias, e assim o reino de Deus seria estabelecido de uma maneira sem igual. Só que o entendimento deles acerca da vinda de Elias era nesse sentido, um Elias que vem literalmente, e até mesmo a respeito do Messias. Alguns grupos dentro do judaísmo defendiam que o Messias seria um homem qualquer que apareceria na Palestina. Outros já defendiam que o Messias seria um grupo de pessoas. Olha só, apareceu um grupo aqui, é o Messias. Outros já defendiam que o Messias viria como um guerreiro militar, forte, poderoso, que ajuntaria um exército e derrubaria o Império Romano. Então havia toda essa dinâmica, essas opções, essa paleta de interpretação acerca do Messias e do reino de Deus. E isso, de certa maneira, está influenciando o que os discípulos estão entendendo aqui nesse momento, acerca do reino. E aí Jesus Cristo chama eles, chama os três, né? Leva no Monte da Transfiguração, apresenta um ensinamento para eles ali, que foi falado domingo passado, veja a pregação do domingo passado, você vê o ensinamento lá. E desce com eles, mas tem mais para aprender, porque eles precisam alinhar as expectativas deles a respeito do reino de Deus. Não era para que eles ficassem esperando a chegada de Elias e a chegada do Messias, porque Elias já tinha vindo, João Batista no caso, o Messias já tinha vindo, então eles já estavam vivendo o reino de Deus inaugurado pelo Messias. Era isso que esses discípulos precisavam entender. Eles precisavam olhar para o Antigo Testamento, naquele momento da história deles, e entender: a profecia se cumpriu. E João Batista veio, ele é Elias, o Messias veio, é o Cristo. É claro que eles vão compreender isso, mas tudo isso ainda está muito misturado com o entendimento deles. É por isso que Jesus vai ensinar essas coisas aqui, que tem grande referência em relação às profecias do Antigo Testamento. Então nós precisamos olhar para este momento de
esses 3 discípulos entenderem essas coisas acerca do reino e alinhar a expectativa deles, e pensar que como que nós agora, mais de 2000 anos depois, precisamos alinhar a nossa expectativa em relação ao reino de Deus. E aí primeiro precisa saber se você está pensando nisso. Se você pensa, se você entende que você, como crente no Senhor Jesus, você está inserido no reino dele agora. Você está vivendo dentro do reino de Deus agora. Aqueles homens deviam olhar para o Antigo Testamento e entender se cumpriu. Elias já veio, Messias já veio, e tudo o que a Escritura disse sobre a vinda dele está acontecendo. Nós precisamos olhar, logicamente, não só para o Antigo Testamento, mas nós precisamos olhar também para o Novo Testamento. E para nós há uma alinhar dessa expectativa que ela envolve a consumação final. Para eles também. Só que eles ainda estavam entendendo a aplicação das profecias do Antigo Testamento. Você precisa olhar e entender, eu estou vivendo agora no reino de Deus, mas haverá uma consumação final, e eu preciso compreender isso. Para quê? Para que eu viva a dinâmica do reino de Deus de maneira adequada. Eu preciso olhar para a Escritura, você precisa olhar e entender o seguinte: o que é que ela diz? Que o rei voltará. É isso que Jesus disse antes de subir aos céus. A Escritura diz que ele volta, estabelecendo o seu reino final, consumando na glória, no poder do retorno do rei. A Bíblia diz para nós que todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento se cumpriram, estão se cumprindo agora ou ainda se cumprirão no futuro. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos olhar para as promessas de Deus e entender aquilo que ainda não se cumpriu, vai se cumprir certamente. Por que que isso é importante no seu dia a dia? Para que você não olhe para o que está acontecendo no mundo simplesmente. Para que a sua visão não seja limitada só por aquilo que você vê. Mas para que você enxergue na Escritura Sagrada cumprimento de coisas que nós ainda não vimos. Que nós veremos só mais adiante. Mas isso nos lembra do governo soberano do rei. Nos lembra do poder do rei. E nos lembra que ele cumprirá a promessa ou as promessas que ele faz como rei. E nós, como seus súditos, nós somos chamados a crer, a viver sobre a ótica, sobre a perspectiva deste reinado, aguardando o retorno do nosso amado, aguardando o retorno do nosso rei, aguardando com expectativa a sua vinda. E enquanto nós aguardamos, nós vivemos como cidadãos deste reino aqui na terra. Mas essa terra para nós é estrangeira ainda. Nós somos peregrinos aqui. Não é a nossa pátria final ainda. E a nossa pátria final não é o céu também. A nossa pátria final é essa terra restaurada. É o novo céu e nova terra. Enquanto nós não entendemos isso, nós não alinhamos a nossa expectativa em relação ao reino quanto a essas questões, nós vamos sofrer por pouca coisa. Nós vamos afligir o nosso coração por nada. Por coisas desta vida, por acontecimentos deste mundo. E nós precisamos olhar além. Esses discípulos são chamados nessa conversa a olhar para o cumprimento do Antigo Testamento, para aquilo que ainda aconteceria, inclusive com o Messias. Ele ainda vai sofrer, Jesus diz aqui para eles, ele sofrerá muito, ele será desprezado, mas isso está na Escritura, isso já está determinado pelo soberano propósito de Deus. E assim nós devemos caminhar, entendendo que o soberano propósito de Deus governa todas as coisas. Tudo que nós precisamos saber acerca da nossa vida neste reino está na Escritura Sagrada, está no cumprimento das promessas do Senhor. Mas o texto vai seguir, e depois deste momento com os 3, Jesus vai encontrar com os outros 9. E eles precisam também, agora todos os 12, alinhar seu entendimento acerca dos deveres no reino. Então, há algo relacionado ao que se espera ainda do reino, mas há algo que você pratica agora, enquanto você vive já este reino. E isso está dentro do que acontece com a cura deste jovem possesso. A primeira coisa que chama a atenção nessa cena é que os 9
estão discutindo com os escribas. Jesus desce com os 3 e os 9 estão discutindo. E a gente sabe que havia uma situação ali de uma possessão, já havia uma multidão ali, já havia uma convulsão de todos os acontecimentos em torno daquele momento, e tem uma discussão. O texto não diz qual que era a discussão, e Jesus já chega direto nos escribas. A multidão fica surpresa, Jesus, não, eu quero falar com os escribas. O que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? Jesus sabe o que aconteceu anteriormente. Jesus conhece o coração de todo mundo. Jesus sabe que os seus discípulos estão vacilando naquele momento mais uma vez. Mas Jesus ainda sai em defesa deles. Jesus vai ensinar algumas coisas, mas ele não quer que os escribas fiquem tirando onda, fazendo graça com os seus discípulos. Aqueles escribas não pertencem ao reino dele. Os discípulos, sim. Jesus está tratando com eles. Jesus, então, pergunta a eles, mas antes que eles respondam, o pai do menino responde. O pai do menino entra na conversa. E aquela resposta, ela é dura. Seus discípulos não puderam expulsar. Mas lembre-se, anteriormente eles puderam. Eles foram enviados de 2 em 2. E eles expulsaram demônios, e eles foram no poder do Senhor ali, e eles voltaram felizes. E tudo mais que envolvia ali aquele momento tão efusivo para eles. Mas naquele momento eles não puderam expulsar o demônio. Isso deve ter sido muito frustrante para aqueles discípulos. Porque eles já tinham feito isso antes. E agora, há vários sentimentos nessa história toda aqui, que envolve eles não conseguirem fazer isso. Envolve também a vida daquele pai. Aquele pai certamente ouviu falar do Messias, das curas de alguma coisa, e ele chega lá com aquela expectativa, vou encontrar o Messias, esse homem aí que está curando, que está libertando. E aí encontra só 9 dos seus 12 apóstolos. Vai vocês mesmo então, já que não está aqui, vai vocês. Vamos, eu preciso resolver o problema, o filho dele está endemoniado. Desde a infância, como ele disse. A gente não sabe a idade dele, mas é desde a infância. E eles não podem atender. Isso vai gerar frustração. Os escribas estão ali prontos para atacar. Vocês não conseguiram expulsar o demônio? E aí gera aquela discussão toda ali. E se você já viu uma possessão demoníaca ou já expulsou um demônio, você sabe que o negócio é mais ou menos nessa dinâmica aqui mesmo. Dá trabalho, tem toda essa questão de fisicamente falando, a pessoa às vezes ser jogada para lá e para cá. Não é igual esses demônios da televisão aí, que conversam, tomam café e depois são expulsos, não. É assim mesmo, do jeito que Jesus está explicando, do jeito que está acontecendo aqui, é bem semelhante a isso, né? Mas enfim, vai chegar um momento lá no verso 19, em que Jesus, conhece a situação, ele já conhecia, mas ouve ali as partes, e vê a cara de frustração dos seus discípulos, a risadinha dos escribas, a decepção do pai, e Jesus tem um lamento aqui, no verso 19. Há um lamento misturado com indignação, que é quando ele fala, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou em outras palavras, até quando eu vou suportar vocês? Vocês são incrédulos. Vocês não estão crendo. E isso também serve para os discípulos. E aí, o que nos chama a atenção novamente, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente agita aquele menino, ele cai por terra, ele se revolvia, se espumando ali, mas Jesus manda que ele saia imediatamente. Só que antes de Jesus mandar que ele saia imediatamente, Jesus conversa com o pai da criança. E aí o pai da criança tem um conhecimento vago de Jesus, e ele fala, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A resposta de Jesus, se tu podes, que está na maioria das Bíblias aí que os irmãos têm, é algo no sentido assim, a questão não é se eu posso, a questão é se você crer que eu posso. Lembre-se que muitas vezes Jesus realizou alguns milagres depois que alguém manifestou que cria nele. Então a questão não é se Jesus pode, ele pode todas as coisas, a questão é, você, o pai da criança, você crê que eu posso?
E a resposta daquele homem no verso 24, ela é surpreendente, porque mesmo no seu conhecimento vago, ele exclama com lágrimas: eu creio, e ainda acrescenta: ajuda-me na minha falta de fé. Os discípulos estão vendo a cena. E nesse momento aqui, eu vou antecipar, né, porque Mateus, quando os discípulos perguntam por que nós não podemos expulsar, Mateus registra que Jesus disse: faltou fé em vocês. Então, quando este homem estranho, que não andava com Jesus, fala: eu creio e ainda aumenta a minha fé, aqueles discípulos devem ter pensado alguma coisa a respeito da vida deles com o mestre, ou pelo menos deveriam pensar. Mateus vai registrar, né? Faltou fé a vocês, vocês não conseguiram, vocês não expulsaram o espírito mudo e surdo, porque vocês não tiveram fé. Lá em Marcos, que é o texto que nós estamos lendo, está escrito: faltou para vocês oração e jejum. Bom, as três coisas andam juntas, né? Oração, fé, jejum. Onde há, de fato, pouca oração, haverá pouca fé. Não haverá uma fé grande em Jesus Cristo, no Senhor. A vida de oração pressupõe que nós dependemos dEle, que nós cremos nele, que nós vivemos nele. E essa não é uma vida de oração, ter fé, alguém que usa dos exercícios espirituais, não é uma questão de a característica do crente. Entenda isso. A qualidade dele é que ele tem muita fé. A qualidade dele é que ele é um homem de oração. Está na prateleira dos deveres. Todo aquele que é servo do Senhor, todo aquele que é súdito do reino de Deus, ele tem deveres. E o dever do crente, aquele que já foi transformado, aquele que já conhece a salvação, aquele que já creu em algum momento, que se arrependeu dos seus pecados, que é servo do Senhor, ele tem o dever de crer, de ter fé, de caminhar sempre em fé, uma fé perseverante, centrada em Cristo, sem vacilar. E o que está ocorrendo aqui com esses discípulos neste momento, é que mesmo vivendo a dinâmica dentro do reino de Deus, eles não entenderam que eles tinham que crer, que eles tinham que ser firmes nessa hora, que eles tinham que ser perseverantes, diante de um demônio que não saía fácil. Como Jesus disse, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Provavelmente aqui eles oraram em algum momento, rogaram para que aquele demônio saísse, ele não sai. O que eles fizeram? Pararam. É o que acontece. Não perseveraram, não clamaram mais ainda a Deus para que ele saísse dali. Eles simplesmente pararam e aí foram discutir com os escribas. Jesus Cristo fala por vários momentos, aparece isso em vários momentos na Escritura. Quando vocês orarem, aquela ordenança, orai sem cessar. A respeito do jejum é dito, quando jejuardes. O que é isso? Pressupõe que você vai orar. Pressupõe que você jejuará. Pressupõe que você vai orar sem cessar e a sua fé estará sempre alicerçada em Cristo, firmada nele, em toda e qualquer situação. Não é uma fé que esmurece, que desanima, mas que caminha de maneira robusta. Agora, os discípulos, vocês sabem da história, eles vão caminhar assim até a morte de Jesus. Quando eles vão no Getsemane, o que acontece lá? Eles dormem. No momento de maior agonia do mestre, eles dormem. E aí Jesus fala, vocês não podem orar nem uma hora, vocês não podem ficar comigo nem uma hora. Mas o Senhor está trabalhando no coração desses homens aqui e no decurso da caminhada. Aqui é para eles entenderem, há deveres dentro do reino de Deus. E vocês precisam compreender isso. Vocês precisam compreender que uma vida de comunhão comigo, pela fé, pela oração, pelas disciplinas espirituais, ela é fundamental. Não só para expulsar um demônio, mas para viver, mas para caminhar. Então nós devemos nos atentar a isso também, porque, como eu disse, bênçãos, privilégios, nós lembramos de cor, mas os deveres nós negligenciamos muitas vezes. Muitas vezes nós focamos a nossa atenção demais nas coisas dessa vida e nos esquecemos das que são
eternas. Corremos o risco de caminhar como os discípulos nesses momentos aqui e passarmos vergonha. Não termos aquilo que é necessário para vencer as batalhas. Mas não porque faltou poder em Deus, porque faltou unção em nós, porque faltou comunhão com Deus em nós, porque faltou uma fé robusta em nós. E na nossa caminhada, irmãos, nós precisamos entender isso e não relaxar, e não desanimar, e não caminhar vacilante, mas ter algo mais ou menos da mesma perspectiva deste pai desesperado. Ajuda-me na minha falta de fé. Não é vergonha você pedir isso para Deus, não. Se a sua fé está bem mais ou menos, rogue a Ele. E Ele vai fortalecer você na fé, na caminhada. Nós precisamos compreender essas coisas porque nós estamos vivendo dentro do reino de Deus. E como súditos dele, se você é um súdito dele, você precisa alinhar a sua vida em relação aos deveres também. Eu quero concluir pensando com os irmãos o seguinte: você precisa alinhar o seu coração com essas duas coisas que apresentamos aqui no texto. É claro que esses deveres que foram apresentados aqui são alguns, tá? Tem mais, né? Você sabe disso pela Escritura Sagrada. Mas você precisa alinhar a sua expectativa. Eu presumo que quando você lê uma passagem como essa, você não está pensando no reino de Deus, mas é preciso que você pense. Jesus está ensinando coisas aqui relacionadas à vida no seu reino, de maneira imediata e para o futuro também. Você precisa olhar para a Escritura nesse sentido. Você precisa entender onde que você se encaixa nisso daqui. Você se encaixa como um discípulo de Jesus, como um súdito do seu reino. Então, coloque o seu coração nessas coisas, alinhe o seu coração em relação ao reino, à expectativa e aos seus deveres também. E eu quero fazer algumas considerações finais, que é o seguinte: a primeira delas é que os apóstolos não iriam trazer o reino de Deus. Eles não eram precursores do reino de Deus. O precursor é João Batista. Quem traz o reino de Deus é o próprio Messias. Então, esquece esse negócio de vamos trazer o céu para a terra. Não, nós não vamos trazer o céu para a terra. Quem faz isso é o rei. Nós participamos disso. Nós somos súditos dele. Nós vivemos a dinâmica do reino na nossa vida. Nós não fomos chamados para fazer coisas das quais é Deus que vai fazer. É o rei que vai fazer. Nós somos chamados para viver como cidadãos do reino de Deus em pátria estrangeira. Então, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida no reino, vamos dizer, eu sou agora discípulo do rei, então eu vou fazer coisas espetaculares. Provavelmente você nunca vai fazer nada espetacular na sua vida. Mas Deus não te chamou para fazer coisas espetaculares. Ele te chamou para ser fiel a Ele e viver essa vida comum que Ele te dá, como súdito do seu reino. Ele que vai trazer o espetáculo. Porque a Bíblia diz que quando Ele voltar, com poder e glória, até a estrutura do cosmos vai tremer, vai se abalar. As estrelas vão cair, a lua não dará mais o seu brilho e por aí vai. Então pense nisso. A segunda questão é que aqueles homens deveriam orar sem cessar, eles deveriam também crer e obedecer. É uma questão simples, irmãos, crer e obedecer. Semana passada a gente dava aula para os jovens lá, falando sobre Abraão, e é interessante como que isso aparece muito na vida de Abraão, crer e obedecer. Você precisa crer e obedecer. E é isso que nós também precisamos. É simples, é nós que complicamos, é nós que fazemos a coisa ficar complexa. É nós que deixamos de orar, é nós que criamos aquele texto lá, que está em Inventares, né? Eu só oro quando dá vontade, né? Eu só oro quando eu sinto assim que eu tenho que orar. Isso é Inventares, não está isso na Bíblia, entende? A nossa caminhada é de dever, às vezes nós vamos orar até para ter vontade de orar. É o orar sem cessar, em todo o tempo. Nós temos toda a Escritura diante de nós, e nós precisamos olhar, entender e crer firmemente nas promessas que o Senhor faz aqui. Nós já vimos o cumprimento das promessas dEle, nós estamos vendo agora o cumprimento das promessas e ainda veremos no porvir. Então creia firmemente na palavra do Senhor e viva crendo de fato, porque isso mudará o jeito que você vai viver neste mundo. Por fim, vamos parar de inventar a roda, né? Simplifique.
Você está vivendo o último terço do plano de Deus na história. Já parou para pensar nisso? Nós temos o Antigo Testamento, que já foi. Nós já temos a vinda de Jesus, de Elias, que traz o reino de Deus de uma maneira singular. Qual que é o último terço? A consumação final, a volta do rei. Todos nós estamos vivendo nessa última parte do plano. Então veja, está quase lá. Só falta o retorno do rei. Então ande, de fato, como um crente no Senhor Jesus, que pertence a este reino e a este rei. Ele voltará. Atenha-se aos seus deveres, atenha-se à sua caminhada com o Senhor. Se eu perguntar aqui, qual de vocês passou mais de 10 minutos em oração nessa semana? Não levanta a mão. Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus em jejum e oração? Como é que anda a sua fé em Cristo Jesus? Como é que você está lidando com a sua caminhada nessa terra, como estrangeiro, aguardando a pátria que vem do céu? Como? Pense nessas coisas. É para você alinhar a expectativa do seu coração, alinhar a sua vida na dinâmica do reino de Deus. Ele está nos ensinando. Ele ensinou aos seus discípulos e Ele nos ensina também. Alinhe o seu coração com aquilo que Jesus está te ensinando. Siga a sua vida como verdadeiro discípulo do Senhor. Que assim o Senhor nos dê graça e nos sustente.